Eu sou Bel Cristina e seja bem-vindo a mais um Estúdio 1 podcast aqui na Pix TV e pegue seu papel, sua caneta ou prepare o bloco de notas do seu celular porque a nossa entrevista vai ser com dicas preciosas para você que precisa comprar ou trocar aí o seu carro. Átila Nunes é Car Hunter, caçador de carros ou consultor automotivo e vai nos trazer dicas preciosas no nosso podcast de hoje. Átila, seja muito bem-vindo ao nosso Estúdio 1 aqui na Pix. Muito obrigado, Bel. Eu que agradeço, né? A satisfação poder transmitir aí um pouco mais sobre esse trabalho, né? E ajudar o pessoal aí também que está nessa empreitada, né? De comprar um carro usado ou mesmo novo, né? E precisa de um auxílio técnico, né? Gente, eu sou um zero à esquerda no que diz respeito a carro. Gente, eu não entendo nada. Eu sei que algumas mulheres aí no mercado já entendem muito, mas eu sou um zero à esquerda. E se você se identifica comigo, nós vamos captar muitas dicas importantes hoje. E eu já quero saber, Átila, como é que veio a profissão para você de caçador de carros, de consultor automotivo? Em que momento da tua vida isso chega, né? E conta pra gente um pouquinho dessa tua trajetória na profissão. Sim. Então, sempre foi pela paixão pela cultura automotiva, né? Lá desde o meu primeiro emprego, ainda jovem, né? Foi como auxiliar mecânico, né? Então lá eu comecei a entrar no universo, né? Automotivo, né? Embora eu não segui carreira lá na época, porque acabei indo para outra área, a área de informática, né? Mas assim que surgiu a necessidade, né, de daqui a pouco fazer uma mudanças de áreas, né? Porque eu trabalho de fato há mais de 20 anos com informática, né? Uhum. Então, aí com algumas demandas também, que depois da pandemia o nosso mercado mudou bastante, né? Cada vez mais as pessoas precisam de auxílio técnico, né? E a prestação de serviço ela vem aumentando, né? Então, foi nesse momento que eu verifiquei também com a questão do mercado, né, que são muitas opções. Sim. Tempo atrás, tu tinha ali 4, 5, 6, uma meia dúzia de opção de carros, né? Hoje são dezenas, até centenas, se for pegar os modelos importados, né? Então, vendo essa demanda do mercado, essa necessidade, né? A necessidade também de uma avaliação transparente, né? Sem vínculos necessariamente com vendas, né? Porque normalmente quem trabalha na área trabalha vinculado com vendas, né? Então, eu verifiquei que poderia sim ser uma ótima oportunidade, né? De eu colocar aquele meu conhecimento, né? Aquilo que tudo como eu gosto, né? O meu hobby, que eu considero como um hobby, né? Até então, né? E hoje eu resolvi aí profissionalizar. É obviamente que eu fiz um curso, né, lá em São Paulo, uma mentoria para tanto na parte online como um curso presencial, né, que pudesse me dar aí um norte com respeito de como fazer essa avaliação, tecnicamente falando, porque ela tem várias etapas, né? Então, após esse curso concluído, daí eu já meti a mão na massa, né? Comecei com os carros ali dos parentes, com o meu mesmo, né? E assim foi só aumentando. Muito legal. Existe uma diferença, diria que gritante, entre um avaliador de carros, uma pessoa que presta assessoria, que presta consultoria na busca pelo carro ideal para o cliente, e um vendedor tradicional, né, de uma loja, de uma garagem, enfim. Eu queria que tu nos dissesse qual é essa diferença, principal diferença entre esses dois, e quais são as habilidades as ferramentas que o avaliador de carros tem, que às vezes o vendedor tradicional ele não tem para oferecer para um comprador, por exemplo. Sim. Então, normalmente o vendedor ele recebe um treinamento para vender aquele tipo de unidade que tem na loja, né? No caso de uma concessionária, por exemplo. É saber as características daquele carro, né? A tecnologia embarcada. No caso do Car Hunter, do consultor automotivo, normalmente um consultor automotivo está vinculado com mecânicos, com oficina mecânica, da onde muitas vezes ele obtém treinamentos, absorve dicas, sugestões, né? Então isso faz com que a sua avaliação vá mais a fundo. Ele é conhecedor do projeto do carro. O que esse carro tem por dentro? Né? Por que esse motor, hoje, por exemplo, os motores são 3 cilindros, né? Tem toda até uma polêmica em cima, né? Mas ele consegue realmente analisar quais os motores que trabalham com uma pressão, uma temperatura mais alta, que vai exigir uma atenção maior do consumidor, né? E esse tipo de informação, não generalizando, mas o vendedor já está fora do crivo dele, né? O crivo dele é analisar a unidade na qual ele está acostumado, né? Sim. Daqui a pouco a gente vai falar aqui sobre as assessorias, os tipos de consultoria que o Átila Nunes ele presta, né, através da empresa dele.
e vai especificar muitas coisas, até da parte técnica, mas eu gostaria de saber, assim, já de um modo geral, se eu, por exemplo, que realmente no momento estou procurando um carro para comprar, quando eu chego para o Átila e digo, Átila, olha, é o seguinte, eu tenho uma questão financeira X para adquirir um carro, só que eu não faço ideia de que carro eu vou comprar. Como é que tu consegues indicar marcas e modelos para um cliente específico, assim? Quais são as avaliações que tu fazes do perfil do cliente? Então, no meu formulário, né, eu já tenho ali uma entrevista que eu vou fazer com a pessoa, né? Só que antes disso, realmente, eu já tenho um catálogo com os modelos de carros com problemas crônicos, que dão mais problema. E, obviamente, exige de mim um acompanhamento constante junto com as oficinas mecânicas. Como é que está o chão de oficina? O que está acontecendo? Quais os BOs que estão ocorrendo lá? E eu absorvo essa informação e trago para a minha consultoria, né? Determinados modelos que são mais problemáticos. Faço uma leitura, por exemplo, do cliente, se é um cliente que tem a vida muito corrida, que não consegue ficar fazendo atenção ao carro, medindo o óleo, conferindo temperatura, Sim, enfim. olha que interessante. E aí já vejo, opa, então esse modelo de carro aqui já não é para ele, é um carro mais sensível, né? Então, toda essa análise, né, com base nesse catálogo que eu tenho de vários modelos e marcas, né, com os problemas crônicos, né? Carros que são turbo, carros que são aspirados, qual que é mais indicado para o perfil daquele cliente, então, né? realmente, tu traças ali, é uma espécie de anamnese com o cliente Sim. mesmo, né? Sim. A gente comentou nos bastidores aqui, o tamanho da família, se tem filhos, se usa cadeirinha, se usa muito bagageiro, né? Sim. Se precisa desse espaço, se viaja muito, se... Tem muitas coisas que a gente precisa avaliar antes de comprar um carro, né? Sim. Vou dar um exemplo prático. Semana passada eu fechei uma consultoria com um cliente aqui de São José e ele estava pensando num veículo, ele estava entre o Peugeot 2008 e o Cactus, o C4 da Citroën, né, que são carros catalogados como crossover. Eles têm uma certa altura do solo, né? Um carro muito bom aqui para a nossa região litorânea, né? Por causa desse nível de altura do solo. No entanto, nas perguntas, eu consegui absorver algumas coisas dele ali, como por exemplo, ele tinha intenção de ficar com o carro por um bom tempo. Ia fazer um financiamento e ia ficar com o carro em torno aí de 6, 7 anos. E ele estava pensando nesses carros, né? Ou se fosse um carro maior, como ele tem uma filhinha, uma pequenininha, né? Ele estava pensando na Chevrolet Tracker, né? Olha, Chevrolet Tracker, eu expliquei para ele, tem essa motorização que é correia banhada a óleo, né? Que é uma coisa... não é tão nova no mercado, né? Mas é bastante polêmica. Por que é polêmica? Porque ela é mais sensível, ela exige uma atenção em cima daquele projeto, né? Trocar o óleo exatamente aquele modelo específico, evitar trechos onde o carro não tem um aquecimento ideal. Por exemplo, bati o arranque, fui na escola, deixei o filho, já encostei no escritório, 7, 8 minutos, o motor não atingiu a temperatura ideal. Entendi. Então vai haver uma contaminação maior do próprio combustível, que não teve a queima completa e acabou contaminando esse óleo. Olha só, gente, estou aprendendo tudo. Não, tem essa questão. Muitas Então, coisas. Então, esse tipo de carro é para quem tem esse perfil de deu a partida no carro, bom, eu vou pegar agora uma rodovia, vou ficar com o carro 15, 20, 30 minutos ligado. Beleza, atingiu a temperatura ideal. Fazendo as revisões, ele vai ter uma vida bacana, uma boa vida útil, né? Mas não era o caso dele. Então, eles queriam algo que estava fora do perfil ali que eles estavam buscando, no caso, né? Exato. Daí foi onde eu indiquei daí o Hyundai Creta, a Creta geração nova, né? Que daí é um carro que tem 5 anos de garantia. É um carro que a correia não é correia dentada, o acionamento do comando é uma correia metálica que tem uma durabilidade maior, né? Então, eu procurei indicar esse tipo de unidade. E tu falaste também da questão da nossa região, né? Isso manda muito. A gente vive numa região litorânea, tem a questão aí da parte de baixo dos carros, as partes que a maresia deteriora bastante. Tem tudo isso que precisa ser avaliado também, né, Átila? Sim, com certeza. É muito comum, o pessoal gosta muito de sedã, né? Por exemplo, o sedã, o Civic da Honda, o City, que também é da Honda, né? No entanto, são carros que para a nossa região é muito difícil de tu manter ele em dia, porque ele vai raspar, é um carro muito baixo. É baixo. Muito baixo. E aí entra essa questão, né? Acabar deteriorando componentes da suspensão, né? Daqui a pouco tu tem até uma quebra do para-choque da saia. Sim. Recentemente eu tive um conhecido aqui em Bituba,
Eu falei para ele, ó, não vai. Ele teimou. É aquela coisa, as pessoas compram pela emoção e não pela razão. Então ele viu aquele carro, realmente é lindo, branco. Isso manda demais, sabe? né, gente? Sim. Pegou e bateu o martelo. Comprou Não, pelo esse é o olho carro, mesmo. vou pelo olho, né? Carro lindo, realmente. Não deu poucas semanas de uso, já a saia do carro já toda torta, porque ele mora num bairro ali de Imbituba que é cheio de desnível no solo. Então, assim, é uma pena, porque realmente, né, um carro aí tem que fazer aquele reparo, né? Obviamente isso não cobre a garantia, né? Então, aí a pessoa acaba se frustrando, né? Sim, sim. Então, e gastando bastante também, É. bem mais do que deveria, né? Interessante. Eu estava acompanhando, gente, depois o Átila vai passar aqui o arroba dele nas redes sociais para a gente acompanhar, né? Eu estava dando uma olhada. E a gente tem aí situações bem interessantes no que diz respeito à qualidade dos carros. E, por exemplo, né? A pergunta primeira que eu faço pro Átila é: um carro 0 quilômetro precisa também ser avaliado, passar por uma consultoria? Sim. Por quê? Porque um carro 0 quilômetro, ele não fica... Tipo, ele não sai da fábrica e é transportado diretamente para a concessionária sem passar por zonas de perigo. Né? Então, ele entra dentro de uma cegonha. Essa cegonha trafega centenas de quilômetros, muitas vezes. Né? Passa por rodovias com alto fluxo de carros. Né? Um acidente pode acontecer. E mesmo que não ocorra, no próprio... transporte, né, na hora de ela sair, né? A gente vê a cegonha passando os carros dando uma... Pois então, faz parte, né? Ela tem todo, ela é preparada para isso, né? Mas realmente, na hora de ela descer ali para a concessionária, pode acontecer, né? Um pequeno acidente, às vezes um arranhão, ou na hora de fazer algum contorno, mexer ela dentro do salão, que é muito comum também, né? Às vezes o carro fica parado numa determinada posição, aí tem que ir para outro lado da vitrine, tem que manobrar, acidentes acontecem. É bem comum. Viu só, gente? Carro 0 quilômetro também precisa passar por consultoria. E eu vi também um cliente teu ali que pegou um carro com 10 anos de uso. E aí, para quem não entende do assunto como eu, nossa, mas 10 anos de uso? Como que eu vou comprar um carro tão rodado, com tantos quilômetros rodados e tanto tempo? Já deve estar todo desgastado, deve estar... Fala um pouquinho para a gente sobre essa associação que não necessariamente existe. O fato de um carro ter 10 anos de vida não significa que seja um carro ruim, né? Sim. O pessoal procura analisar apenas quilometragem, né? E muitas vezes acaba perdendo boas oportunidades no mercado, né? Então, esse carro em específico, por que eu recomendei ele? Obviamente que eu fiz a recomendação após a avaliação, né? Mas durante a avaliação eu fui coletando algumas informações com o vendedor e eu vi que se tratava de um carro que, embora estivesse com mais de 180 mil quilômetros rodado, mas o percurso muito utilizado é em BR, em rodovia, né? E nesses casos, o que a pessoa tem que cuidar? Histórico de manutenção. Tem que ter todo o histórico de manutenção desde que ele saiu 0 quilômetro, né? Que era o caso. Então, o proprietário ele fez até os 100 mil quilômetros na concessionária e, após isso, fez numa oficina especializada de referência aqui na Grande Florianópolis, né? E ali ele fez basicamente tudo que precisava. Sabe aquelas pessoas que até se antecipam, né? Tem a orientação do mecânico, olha, se tu quiser até dá para fazer, não precisa fazer agora. Não, mas pode pegar. Fazer. Então, eu peguei uma unidade assim, né, com esse histórico rico de manutenção, né, e com as minhas ferramentas fui fazer a avaliação e vi que procedia. Tudo aquilo que ele me falou, não, líquido arrefecimento troquei. Eu fui lá fazer a medição do líquido. Realmente estava novinho, né? Saúde da bateria, essa bateria eu comprei há pouco tempo, uma Moura, né, que é uma ótima marca. Aí fui lá com o testador, realmente, bateria com a saúde ali em alta, 98%, né? Olha só. Então, realmente, foi uma unidade... Foi um achado, né? Foi realmente um achado, né? Hoje em dia, eu até faço buscas assim, mas sempre analisando muito, né, o estilo, o teto de valor que a pessoa também pode desembolsar, né? Porque isso aí acaba influenciando também, né? Sim. Porque esses carros, tu até encontra, mas quando encontra, o preço geralmente é até um pouquinho acima da FIP, né? Sim. Pelo fato de serem bem... cuidados, conservados, as manutenções. Muito interessante também, porque eu acho que essa questão do olhar para a quilometragem alta é um dos erros dos compradores. Eu queria que tu também falasse sobre alguns dos erros que nós, réis mortais, que não entendemos muito do assunto, cometemos na hora de buscar um carro. Porque eu, por exemplo, né? Vou olhar o quê? Quilometragem rodada, daí eu vou olhar se os vidros são originais, se teve batida, se passou por algum processo de pintura ali, né? De funilaria, e a bateria e o motor. E
isso, né? Vejo se o carro é bonitinho, se está de acordo com o que eu quero, mas tem outros erros que pessoas cometem ao comprar carros também. Queria que tu falasses um pouquinho sobre essa atenção que falta para alguns itens, né? Sim. Na questão da quilometragem, é bom analisar como é que está a parte interna de um carro, né? Porque ela se diz respeito muito a se aquela quilometragem é compatível ou não. Como, por exemplo, desgaste dos pedais. Às vezes um veículo você olha assim, ele está bem bonito, está cheiroso, é realmente cheiro de novo, né? Chama atenção, né? Visualmente, esteticamente. A quilometragem às vezes baixa ali, 30, 40 mil quilômetros rodados, mas aí tu começa a analisar os itens de desgaste, borrachas, plástico, que hoje tem muito na parte interna do carro, né? E ali você consegue ver, né, as marcas, né, como é que está a soleira ali nos pedais, né? Já tem desgaste? Opa! Outra coisa, né, a parte de manual, isso é muito importante, né? Conferir no manual as datas que foram feitas as revisões, né? Que isso aí também, porque você pode confrontar esse manual com o odômetro. Claro. Né? Para verificar se realmente... A quilometragem é fiel às manutenções feitas, enfim. Né, porque se está com 40 mil ali, daqui a pouco a troca de óleo tem uma... Já aconteceu de eu avaliar um carro... Estava ali uma quilometragem no odômetro, aí olha um pouco acima a do óleo maior. Tipo, tá 50 mil, mas ali tá 68. Mas aí tem gente tipo eu que cairia numa compra dessa se não tem o Átila Nunes. Olha a importância, É uma né? coisa pequena, claro, né? Um detalhezinho, mas tudo tem que ser analisado. Claro, né? porque tudo um detalhe somado a outro e a outro e a outro pode gerar na frente um prejuízo grande na compra do carro, né? E tu compra por um valor e daqui a pouco tu tá desembolsando um valor muito maior para poder pagar esse prejuízo todo, né? Exato. Então, em resumo, é não se basear num ponto apenas, né? Realmente fazer toda uma análise, né? Para definir. Essa questão da quilometragem é complicada porque pode até colocar um scanner para fazer uma leitura nesse veículo, né? No entanto, essa questão do scanner não é bem assim, né? Porque o scanner ele não se comunica com qualquer central, eles têm que falar a mesma linguagem. Você pode, inclusive, causar um dano na central eletrônica do carro se você vir com um scanner genérico. Olha só. Hoje eu procuro não fazer isso, sabe? Não é assim, não é que eu não faço em todos os modelos. Tem determinados modelos que eu prefiro fazer a minha inspeção dentro de oficina. Que aí quem vai fazer isso é o mecânico, é quem está no dia a dia, inclusive para interpretar os códigos mencionados por esse scanner. Isso é legal, a gente vai falar agora, antes de falar sobre as suas consultorias, sobre a alteração sobre a fraude de odômetro, que é a quilometragem adulterada. É um assunto muito importante, muito polêmico, porque a gente vê ali, às vezes, que os documentos, as cautelares, está tudo assim perfeito, tudo aprovado, e aí acontece esse tipo de confronto de informações. E aí eu ia perguntar justamente do scanner, né? Porque a gente, às vezes, a pessoa trabalha com isso, vem com um scanner ali, não, foi passado o scanner e é isso, isso e aquilo, mas não necessariamente se tem uma informação precisa e se realmente funcionou essa comunicação dos equipamentos, né? Isso. É porque assim, Abel, basicamente hoje o adulterador, ele é um técnico em eletrônica, muitas vezes, é uma pessoa que tem capacidade, né? Então, esse serviço, né, que infelizmente ele acaba oferecendo, né, que é a adulteração, ele não vai fazer apenas no odômetro, ele vai adulterar na memória dos módulos que registram a KM do carro. O módulo de ABS, enfim, hoje o carro é cheio de módulos, né? Cada um grava essa informação, né? Então, se ele adultera um por um, né, vai ser mais difícil. Mais difícil. Aí você vai ter que analisar o contexto do carro, né, para ver se realmente bate, né? E uma das maneiras é isso que eu mencionei, documentação. O carro tem que ter toda a documentação, manual e histórico de manutenção. Isso aí que realmente vai ajudar a pessoa a traçar o norte, ver por onde que esse carro passou, né, se realmente aquela quilometragem é correta ou não. É por isso que ele tem os dois tipos de assessoria, né? E a gente vai falar agora sobre as assessorias pré-compra que tu ofereces, que tem a avulsa e tem a outra que é a completa, que é desde a busca do veículo, baseado no perfil do cliente, até a entrega do carro para o cliente ali, né? Queria que tu falasses um pouquinho sobre o objetivo dessas assessorias, o que que elas englobam, a avulsa e a outra assessoria também, que já é mais minuciosa, né? Sim. Então, basicamente, a avulsa é para quem já está escolhendo os carros, olhando os anúncios, ou até mesmo já foi até numa revenda, né? Olhou o carro, gostou, só que antes de bater o martelo e fechar o negócio, ele chama a minha vistoria, né? Que é uma vistoria informativa, vai informar qual o estado real daquele carro.
e aí eu vou até o local. Ele vai me indicar a unidade. Sim. Né? Ele diz, Átila, é o seguinte, encontrei um carro tal, modelo tal, tá em tal lugar, vamos lá comigo, quero que tu faças essa consultoria. Dê uma olhada no carro. E aí tu vai fazer ali o teu checklist, informando tudo que tu encontrou ali de detalhes no carro para o cliente. Beleza? Pré-compra, aí o cliente vai decidir se ele vai enfrentar esse desafio de adquirir ou não. E tem a outra que é assim, Átila, me ajuda, eu não sei por onde começar. Sim, que é a Né? consultoria, né? Que é a parte mais completa. Essa voltada para quem não tem tempo nem conhecimento, né? Porque na minha análise, só analisando os anúncios, eu já consigo ver a qualidade do carro que se apresenta. Porque isso é uma coisa que, modéstia à parte, mas é porque eu olho muito anúncio. Isso é o meu trabalho, é o meu dia a dia. Imagina, todos os dias. Sabe? Então são dezenas e dezenas, centenas. Então, até para mim ter um ponto de vista de performance financeira, né, no meu trabalho, eu me desloco muito, gasto muito com deslocamento. Então eu preciso analisar as melhores opções mesmo, né, para mim poder me deslocar e saber que lá eu vou encontrar uma qualidade mínima possível. Né? Sim. Então já começa na filtragem dos anúncios, né? Eu verifico ali a quantidade de fotos, informações no corpo do anúncio, isso é muito importante, né? E esse serviço é muito bom para quem não tem tempo e nem conhecimento, né? Sim. Aí a pessoa só vai me desenhar o perfil, que tipo de carro que ela está precisando, ou se ela quer um modelo específico, não, eu gosto do modelo tal, é esse aqui, beleza. Né? Se eu lembrar que tem algo crônico nesse modelo, eu vou reportar isso aí para ela, Claro. né? Para ela ter essa ciência, né? E bora lá, vamos fazer essa busca. Né? Aí a busca, seleção e vistoria até encontrar a unidade ideal. Interessante isso. Eu vi ali também nos detalhes dessas tuas consultorias, né? Que realmente é muito minucioso. E tu tem todo um aparato ali técnico de equipamentos que tu levas até a unidade, né? Até o carro em questão, para avaliar. E eu achei muito interessante isso, porque isso traz muita segurança para quem te contrata, né? Traz muita tranquilidade e certeza de que, eu estou entregando essa busca nas mãos de um profissional que realmente vai me entregar um carro ideal. Porque é um dos medos que a gente tem, investir um dinheiro num carro e aí depois encontrar um monte de bombas que começam a explodir, principalmente depois do tempo de garantia. Ali, as coisas que tu avalias, né? Além dos históricos de manutenção, histórico de sinistro, histórico se o carro já foi para salão de locação, se já passou por batidas, se já teve cobertura ali de seguro no caso do sinistro, né? A parte da bateria, os líquidos, arrefecimento, é muita coisa. Sim. E tu leva todo o teu equipamento para fazer esse processo de análise, né? Sim, o que diferencia a avaliação pré-compra de uma cautelar, que também é importante, basicamente é que na cautelar se analisa a estrutura do veículo, né? Itens de originalidade, sinais identificadores ali de vidro, marcação de chassi, motor, está tudo ok. Repintura, se a pessoa pagar o adicional, porque normalmente na cautelar não está incluso a análise de pintura. Né? E a pré-compra, ela analisa todos esses itens e os itens de desgaste do carro, que é o que também importa, né? Claro, que é muito importante. Claro. É saber como é que está, como tu falaste, o líquido de arrefecimento, os fluidos, a bateria, os outros itens, suspensão, tem alguma borracha que já está ali, com o visual dela, a saúde dela já saindo para fora, né? Alguma situação. O que acontece? Eu consigo pegar muita situação no local, é possível, né? Claro que eu tenho que me abaixar, tenho que levar ali toda uma... Isso, é bem não chato tem o elevacar em muitos lugares. Exato, porque o que acontece, na prática, a maioria dos vendedores não libera os carros para saírem da loja para ir até a oficina. Não é sempre que eu consigo essa liberação. Então, a vistoria, paciência, eu tenho que fazer ali mesmo no local e me virar. Sim. Né? Tentar pegar o máximo de itens possível. Né? Então, é claro que vícios ocultos podem ocorrer, né? Principalmente porque a minha análise de mecânica e de itens de mecânica, ela é superficial, ou seja, eu não faço desmontagem. Não posso fazer desmontagem ali no local, até porque o vendedor nem iria aprovar. Né? Claro. Mas, como tu falou, eu tenho as ferramentas que vai analisar a saúde, porque um fluido que está vencido, não tem nem no histórico de manutenção quando foi realizado a troca, eu fico imaginando como é que não deve estar ele por dentro, com esse fluido velho aqui, trabalhando rodando por tempos e tempos. Né? Então, um carro assim, por exemplo, se é na modalidade consultoria, eu já não vou indicar. Às vezes acontece de eu ir até o local, ficar 5 minutos só avaliando. Eu ver, não, esse aqui não dá.
Começa a achar várias. Sabe? Aí já vou para outro, né? Quando eu vejo, ó, esse aqui tem qualidade, esse eu vou ficar. Aí eu fico ali 50, 60, 80 minutos fazendo uma avaliação mais completa. Né? Acontece casos de, por exemplo, eu te contratar para avulsa. Ó, Átila, vamos comigo lá em Tubarão, vamos supor, né? Revenda tal, eu encontrei um modelo de carro tal, quero que tu faças a consultoria ali. Aí tu preparaste todo o teu material ali com os apontamentos, e aí eu digo, não vou investir nesse carro aqui, porque ele vai me trazer, vai ser uma bomba ali. Tá, Átila, eu não quero mais essa consultoria agora, eu vou te pagar essa, eu preciso que tu me ajude com a busca pelo carro. Muitos migram dessas assessorias, assim, de uma para outra? Sim, é bem comum, né? Porque a pessoa faz o pagamento, no caso da avulsa, ela tem que pagar antes, né? Ela faz o pagamento antes, emito o contrato, vou até o local e faço o relatório para ela, né? E a partir daquele momento, o que acontece na avulsa, eu não vou dar minha opinião, eu vou procurar, porque o serviço é informativo, é informar a situação ali, né? E aí a pessoa que vai analisar. Se ela não gostou, achou, puxa, eu achei que ia ter poucos apontamentos, tu está me apresentando aí muita coisa, né? Acho que não vale a pena. Aí sim, ela pode migrar para o plano de consultoria, aí faz só o abatimento do valor que já foi pago. Ah, entendi. Então, por exemplo, a minha avaliação avulsa, ela gira na faixa de R$700. A modalidade de consultoria, dependendo do modelo do carro, entre 1.500 até 2.000. Então, ela bate aquilo que ela já pagou, né? Perfeito. E nós realizamos aí um novo serviço, que daí é a consultoria. Sim, perfeito. Então, para você que está nos acompanhando, essas são duas modalidades de consultoria para você que tem interesse aí depois entrar em contato com o Átila, nessa necessidade que é, né, algo que realmente vem ao encontro de muitos brasileiros. Tu falou aí, muita gente não tem tempo nem para procurar o carro, e muitas vezes também não tem tempo nem para fazer a manutenção do carro depois. Então, isso é muito importante também, né? Olha, gente, estou conversando com o Átila Nunes, ele que é Car Hunter, caçador de carros. Eu queria que tu falasses para a gente se tu já tiveste a chance de garimpar, por exemplo, um carro clássico. Carros raros, né? Esses carros mais clássicos. Se já te procuraram para fazer esse tipo de consultoria e se é uma coisa que tu gostas também, né? Geralmente quem gosta de carro gosta muito desses carros mais clássicos, né? Sim. É um serviço bem específico, né? Eu não vou dizer que eu não atendo, eu vou analisar a demanda, né? Ver o que a pessoa vai me passar, porque daqui a pouco é um modelo que teve poucas unidades vendidas na época. Né? Por exemplo, um Gol GTI, que é o que o pessoal ama de paixão, né? Pouquíssimas unidades e preço muito elevado, né? Então tem que fazer essa análise antes, né? Sim. Mas já aconteceu, até há pouco tempo atrás eu estava analisando aqui uma busca, até foi para o meu pai, ele pediu aqui um Fiat Brava, na família a gente sempre teve Fiat, família de fieteiro, né? Já de criança, né? E é um carro que realmente foi difícil assim, encontrar mas fui analisando a região, né? Tive que ir para a Serra, tem determinadas regiões que o pessoal cuida mais de carro, né? Sim. Então, esse tipo de carro clássico, ele se encontra mais em regiões, cidades de interior, cidades pequenas e serra. Esse carro, na nossa região aqui, grandes centros urbanos e principalmente litoral, ele é muito surrado. Sim. Ele não aguenta o tempo. Ele sente a idade daí, né? Não tem o cuidado que merece. Então, quando encontra, aí tem que se deslocar para essa região. Mas nesse caso, até no fim, acabou não dando certo, porque eu peguei um carro que estava lindo, eu selecionei ele a dedo, é o carro pro meu pai, imagine, né? Sim. Então, e o carro estava lindo mesmo nas fotos, me passou vídeos das manutenções que o mecânico dele realizou, e eu pronto, é esse o carro. Fui lá para Garibaldi. Fui lá, cheguei, na hora que eu fui olhar o carro com marcas longarina reparada, longarina é parte estrutural, o carro já teve colisão. Passou por um chapeador, um pintor lá que fez uma pintura bem barata lá e ficou vários resquícios de serviço. Não ficou um serviço bem feito. Foi bem decepcionante no fim, né? Nossa, eu só imagino a frustração. Agora tu imagine, se para mim que sou profissional caiu nessa situação, né? Obviamente que ali eu rejeitei e aí eu falei pro pai, por enquanto não vai ter chance, né? Só se a gente for aí para outros mercados, São Paulo, que daí tem uma quantidade maior. É muito maior, né? Tem interior paulista, tu encontra bastante desse estilo de carros aí com mais de 20 anos de uso. Né? Porque geralmente é o xodó, assim, vira um xodó daquela família, é cuidado, tem todo um cuidado diferente, né? E basicamente assim, o que eu tento colocar na consciência da pessoa é que esses carros eles vão sofrer um pouco mais, principalmente com o nosso combustível. Porque eles são monocombustível. Eles trabalham com aquela gasolina de 30 anos atrás, que tinha pouco etanol.
Hoje o nosso etanol aí está 35% já da gasolina é etanol. Então, toda essa ideia, eu troco uma situação ali para a pessoa ter essa ciência, né? Que não é fácil manter um carro antigo. Sim. Mesmo vai usar só final de semana, né? Mas tem que ter essa ciência. Muito bem, esse foi o primeiro bloco do nosso bate-papo super especial com Átila Nunes, avaliador de carros. Daqui a pouco a gente volta porque tem muito mais dicas para você aqui no Estúdio 1, na Pix TV. Estamos de volta com o Estúdio 1, segundo bloco, hoje conversando com o caçador de carros, Car Hunter, Átila Nunes, avaliador, consultor automotivo, tirando muitas dúvidas e trazendo dicas preciosas para você que nos acompanha aqui na Pix TV. E eu já quero voltar aqui nesse segundo bloco perguntando, a gente falou sobre os planos no primeiro bloco ali de consultoria e... encontrei o Átila, fiz o plano de consultoria, ele me ajudou. Acho muito interessante a gente falar sobre algo também financeiro, porque a tua consultoria, ela também traça o perfil financeiro do cliente, né? Às vezes o cliente, tu encontrou vários modelos de carro e tudo mais, mas tu precisa saber qual é a realidade financeira dele, né? Se ele tem carta de crédito, se aquela revenda ela vai aceitar uma carta de crédito, se vai financiar, se vai dar entrada. Isso tudo também entra no plano da consultoria, né, Átila? Sim. É uma das primeiras perguntas que eu faço para a pessoa, né? Qual o teto que você está disposto a gastar num veículo, né? 60 mil, 80 mil, 100? Como é que vai ser a forma de pagamento? Porque sim, isso aí acaba influenciando, né? Principalmente essa parte de carta de crédito, porque se é um carro popular, a maioria das revendas não aceita vender os seus carros populares fáceis de serem vendidos por forma de pagamento carta de crédito, que para eles é muito demorado para entrar. Então eles preferem vender à vista porque é um produto fácil de vender. Sim, então esse tipo de procura, né, daí eu já estipulo para a pessoa, olha, aqui pode ser que eu leve até 30 dias ou mais para procurar esse carro. Sim. Se for um modelo de bom mercado, popular, com carta de crédito, né? Porque aí as revendas é um pouco mais difícil de encontrar, né? Mas enfim, essas perguntas da parte financeira é uma das primeiras, justamente isso também te ajuda no filtro ali, né? Isso. Porque a gente às vezes acaba ficando muito vasto, muito ampla a tua busca, o teu filtro, e essa questão do valor ajuda bastante a dar um norte também na procura, né? Sim, exatamente. Então, justamente para não abrir muito o leque também, né? Porque às vezes acontece de depois, durante a consultoria, a pessoa quer incluir opções. Claro. Aí já não é possível porque a gente tem que traçar naquele momento, né? Sim. Quais os modelos, né? Sim. Vai ser 1, 2 modelos, né? Até 3. Daqui a pouco, conforme for, até eu consigo até uns 3 modelos analisar, né? Procurar e trazer essas opções para a pessoa. Agora, depois, daí realmente aí complica, né? Porque daí tu já está com o serviço em andamento, Sim. né? Tu acaba perdendo o foco, né? Sim, e aí tu tem que recomeçar uma nova busca, enfim. O Átila foi lá comigo, fez a consultoria, viu que o carro tá ok, entregou ali a chave para mim, tá tudo certo, tô com todos os documentos. Depois, a gente se reencontra ou tchau e benção até daqui uns 5, 6 anos. Não, é um relacionamento contínuo, né? O consultor também faz parte do trabalho dele, dá um suporte pós-venda. Embora o consultor, ele não é o vendedor, né? A responsabilidade legal de garantia é de quem está vendendo o veículo, né? Agora, justamente pelo consultor estar sempre estudando, né, tem bastante informação técnica, né, ele vai desenhar um plano de manutenção, algumas dicas para a pessoa cuidar bem desse veículo. E ele ter uma vida extensa, aí, uma vida útil, né, uma boa vida. Né? Sim. Então é muito comum, eu faço um plano de manutenção, inclusive de alguns itens que normalmente não está no plano de manutenção da concessionária. Olha só. Pegando esse exemplo que comentei de semana passada, né? Um cliente, eu consegui encontrar para ele um Hyundai Creta 2022, ainda em garantia, já próximo dos 40 mil. Aí eu falei assim para ele, olha, com respeito à troca do óleo do câmbio, a partir dos 60 mil, entre 55 e 60, tu já fica ligado. Vai para uma oficina aí, multimarcas, autônoma, né, não vinculada com a revenda, para fazer esse procedimento de esgotar o óleo do câmbio e recolocar. Né? Mas no manual não tem nada. Pois é. Por isso,
Eu fui contratado por você. É que o chão, aí é que está o detalhe, né? O chão de oficina, ele mostra coisas diferentes. É a prática, não é a Sim. teoria. Sim. Na teoria, tudo bem, a montadora tem todo um estudo ali, os engenheiros, coisa e tal. Mas esse ponto aí da troca do fluido do câmbio, que muitos dizem que é vitalício, que não precisa, né? Basicamente não existe, né? Um componente químico que trabalha no calor, na movimentação, as moléculas ali trabalhando nas engrenagens, é óbvio que vai ter um desgaste, Sim, né? sim. Então eu preparo, ajudo o cliente nesse sentido, depois de ele comprar o carro, né? Para ele continuar com esse carro por um bom tempo, né? Tem algo bem interessante que é com relação à garantia dessas compras dos carros, né? Geralmente são 3 meses. É isso? Isso, Gira em torno disso, né? Que É. as revendas, digamos assim, entregam para os clientes na compra do carro, né? Sim, é o padrão da lei, né? 90 dias. Embora muitos dizem que é não, apenas motor e caixa de câmbio. Era isso que eu ia te perguntar. Não, né? o Código do Consumidor é muito claro, né? Quando se refere lá a todos os itens desse produto final que a loja está vendendo, né? Então é isso, gente. Se o vendedor falou para você, ó, a gente dá 90 dias de garantia com caixa e motor, é o que a gente cobre. Na verdade, na lei, o cliente ali, ele tem direito à manutenção do item como um todo, do carro como um todo, certo? Isso Exato. é muito bom, muito alusivo pra gente, né? Muito importante. Seguindo o nosso bate-papo aqui, porque é um universo, assim, com muitas informações, a gente falou sobre os teus equipamentos, tu leva ali a tua maleta, né, com os teus equipamentos, e dá pra gente confiar 100% nesses equipamentos? Então, o equipamento ele não é um juiz, né? Isso é uma das coisas que o meu mentor lá, o meu instrutor do curso sempre falou pro pessoal, vocês cuidado, né? Porque não é só simplesmente encostando o aparelho, o medidor de espessura, por exemplo, né? E não fazer uma interpretação do que está acontecendo ali, né? Então, por exemplo, já aconteceu de eu pegar um carro, vidro trocado. Ah, teve uma colisão. Não necessariamente. Né? Pode ser que tenha pego aí uma pedrinha, Uma pedra. né? Numa viagem, alguma coisa nessa situação. Tu vai analisar a porta, tu vai fazer toda uma análise de contexto, né? E, por exemplo, às vezes a pintura pode ser um padrão de fábrica, né? Então, tu te assusta ali, que nem semana passada eu estava avaliando um carro que deu uma medida próximo de 200, né? Então, no primeiro momento me chamou a atenção, eu olho contra a luz, né, para ver aquele vestígio, o olho de peixe, casca de laranja, que é aquele relevo que fica na pintura, tu consegue já perceber. Não tinha isso, né, mas o medidor estava me dizendo, ó, alto índice de gramatura de tinta, né, estava em 200. Aí eu, puxa vida, aí eu analisei o outro lado, exatamente 200. Só aqueles pontos laterais ali, então... Qual é que foi a minha interpretação? Padrão de fábrica, né? O robô ali, linha de montagem, por algum motivo, naquele lado, ele fez essa gramatura um pouquinho mais grossa do que o restante, que estava dando ali 140, 150, né? Geralmente esse é digamos que o padrão, assim, de gramatura da tintura dos carros. Como é que funciona, assim, Átila? Cada fábrica tem, né? Os asiáticos é bem fininho. O Toyota, da Hyundai é na faixa de 90, 110, por aí, né? Bem fininho. Então, eu começo pelo capô, né? Que é a área que, teoricamente, né, é menos afetada, né? Aí faço várias análises ali para ver qual a medida, né? E a partir dali, bom, esse é o padrão, porque daí eu tenho que entender qual é que é o padrão da fábrica, né? Ó, tá dando ali 110, 108, 112, 115, tá, esse é o padrão. Aí, com base nisso, eu faço meu 360 no carro. Claro. Né? Aí tu vai para as zonas onde geralmente acontecem as colisões e onde pode ter algum reparo, né? Exato. Então, resumindo, não é só o equipamento que vai te trazer uma resposta, é a tua interpretação como técnico também, né? Como uma Sim. pessoa que está ali fazendo uma consultoria. Achei bem interessante também numa das consultorias, tu falando sobre a saúde da bateria, porque é algo que vocês avaliam também, que você avalia quando Sim. vai procurar um carro, que é muito importante também. Você usou ali o equipamento, apareceu ali a saúde da bateria, 66% e tudo mais, mas aparece uma observação no próprio equipamento, que você vai explicar, porque eu não sei exatamente do que se trata, mas você falando que, olha, viu como é importante a interpretação do consultor? A saúde da bateria não está péssima, mas a gente tem aqui um detalhe que precisa ser avaliado, né? Sim. O aparelho ali, ele dá algumas leituras, né? Ele mostra a tensão que ela está trabalhando no momento e a saúde, né? A saúde, dependendo... Essa questão da saúde depende do tipo de carro, porque tem alguns modelos com muita eletrônica embarcada, muito sensor.
E cada um desses sensores e desses módulos precisa de alimentação. Consequentemente, ele precisa de uma bateria maior. Uma bateria maior tem que estar com a saúde sempre em alta, ali, Claro. 78%, 80% para cima, né? Então, mesmo quando eu encontro uma bateria que esteja mais ou menos nessa medida, eu tenho que ver a resistência em ohms, né? Daí que é uma medida elétrica lá, que vai dizer como é que está, se ela realmente vai conseguir manter a alimentação desses módulos, né? Saúde da bateria é muito importante. Sim. Muito importante porque se você deixar para trás a análise, é um item que muitas vezes é pequeno, né? Mas é de valor considerável, né? Uma bateria aí hoje, dependendo, custa mais de R$ 1.000, Com né? certeza. A mesma história serve para os pneus, né? A gente às vezes tem ali um pneu, vai fazer o Átila vai fazer a consultoria, olha, aparentemente eu vi ali aquele Continental, tava bonito, né, por fora ali, e aí o Átila foi lá com o olhar técnico dele e conseguiu encontrar é vulcanização que fala, né? O que é a vulcanização do pneu ali? Isso é um reparo, né, que se faz no pneu quando você tem um acidente, furou o pneu na estrada, né? Então você leva até ao borracheiro, ele tem um serviço lá mais demorado, leva algumas horas para secar, né? É bem feito, é bem realizado, né, a vulcanização. No entanto, é um item de segurança, porque está no pneu, né? Sim. Então isso precisa ser indicado, precisa ser apontado para a pessoa que está comprando, Claro. né? E nesse caso eu estava avaliando, era uma avaliação avulsa de um carro que tinha cautelar aprovada, né? Então mesmo com essa cautelar acabou passando batido esse item, que é um item de segurança, né? Sim, sim. A gente E vê. ele estava ali, tem que ter o olhar do consultor, pegar o colchonetezinho realmente para debaixo do carro, olhar a parte de baixo do Sim. carro, né? Porque Sim, porque no processo eles viram o pneu. Aham, Eles fazem claro. viram ele, né? O outside que tem que ficar ali com a vista, né? Tu sente a falta do outside, pronto, foi virado esse pneu. Por que foi virado? Aí tu começa a investigar os pontos, né? Onde é que tá. Gente, já achei que agora eu vou comprar meu carro, vou ter que contratar o Átila. Porque, assim, são muita detalhes coisa, né? minuciosos que fazem a diferença. A gente falou da bateria, falando dos pneus, né? Enfim, vamos falar um pouquinho sobre a forma como os carros eles eram adquiridos antigamente. Falamos um pouquinho brevemente no primeiro bloco sobre a forma como se comprava um carro antes. A gente pegava ali o nosso carro, o carro de alguém emprestado, vamos dar um rolê e vamos procurar um carro, Sim. né? E hoje a gente tem o quê? As plataformas digitais, tem os marketplaces da vida, vários sites que trabalham com isso. As revendas estão muito nas redes sociais, isso também ajuda muito no trabalho, mas junto com os prós, vem os contras também. Já veio algum golpista aí querer te passar um papo? Como é que tu lidou com essa situação? Porque tem muitos golpes, muitos, gente, muito. E eles estão cada vez mais bem elaborados, né? Sim. Normalmente, assim, ó, eu percebo na objetividade da pessoa, né? Então, tipo, eu faço uma pergunta ali, né? Aí a pessoa, não, pois eu até tenho, por exemplo, manual. É uma das primeiras coisas que eu peço, né? Olha, como é que tá esse carro aí? Tem um manual, tem história de manutenção? Não, até tem, mas esse carro é da minha tia, da minha esposa, porque não está em casa. Quando começa, assim, uma história muito... já fica, né, com o pé atrás, né? Então, normalmente é isso, é falta de objetividade. Porque é uma coisa simples, né? A gente pode até acontecer, né? Não é todo mundo que eu sei que tem esse cuidado de guardar a documentação do carro, né? Embora o manual sempre deve-se ficar com o documento no porta-luvas, né? Mas não é sempre. Às vezes a pessoa tira dali, precisa de mais espaço, enfim... Mas é cuidar com a maneira como a pessoa está respondendo, né? Essa história, assim, muito comprida, né? De, não, avaliar. Ou, por exemplo, já aconteceu de eu dizer que, não, vou fazer a avaliação. Eu cheguei lá e a pessoa não deixou avaliar. Mas eu pensei que tu ia avaliar só o motor, só essa parte mecânica, né? Eu não, tem que analisar a parte estrutural. Não pode tirar foto, não sei... Pronto, então, já pegou no pulo. Então essas coisas assim que tu vê que é a maneira como a pessoa está respondendo, né? Com falta de objetividade. Olha, gente, eu consigo tranquilamente pensar em algumas pessoas que já caíram em golpes, né, Átila? Por quê? Todos nós estamos suscetíveis, principalmente porque hoje em dia eles estão cada vez mais, como a gente falou antes, né? São muito técnicos, está tudo muito elaborado, muito bem feito. Então, esse é mais um dos motivos que a gente tem aí para consultar um avaliador de carro, um caçador de carros. Queria que tu falasses um pouquinho sobre o equilíbrio ali entre o preço, né?
e a qualidade do carro, porque isso manda muito também. A gente às Sim. vezes pensa em um carro BBB, bom, bonito e barato, mas não necessariamente vai conseguir encontrar a qualidade aliada ao preço, ou vice-versa. Às vezes a qualidade é ok, mas o preço está muito nas alturas. Existe esse equilíbrio para algumas marcas e modelos? Isso eu quero saber. Sim, tem que analisar essa situação, porque tem alguns carros que eles são super valorizados e superestimados no mercado, como por exemplo os queridinhos Toyota e Honda. Né? Todo mundo que tem um Toyota e um Honda, né? Quando vai colocar para venda, dá aquela trabalhada, aquela maquiadinha básica ali, aquela lavagem e tudo mais, e pede 4, 5, 6, 7 acima da FIPE, né? Que é o caso do Honda Civic e do Toyota Corolla, né? Que é os... Gente, o Corolla, não sei, o povo tem um negócio com esse Corolla que eu não consigo entender. E são muitos anos de paixão pelo Corolla, né? Sim, de fato é um carro que tem muita confiabilidade mecânica, né? Mas aí, sim, eu tento ajudar a pessoa a analisar esses pontos também. Será que vale a pena, né, comprar um carro assim que está superestimado, com valor acima do mercado, e daqui a pouco o concorrente dele está ali 18 até 20 mil abaixo? Eu sempre menciono o caso, né, do Corolla Civic versus o Sentra da Nissan e o Fluence da Renault, né, no mercado de usados. Né? Gente, a diferença de 20 mil. Ah, mas o Fluence, a manutenção é mais cara. Verdade, tem algumas peças ali, realmente, ele tem um pouquinho mais de tecnologia embarcada, tudo isso aí a pessoa vai ter que ir consciente, né? Mas é analisar se vale a pena realmente tu ir para um mercado assim, para um modelo assim, com tanta tamanha diferença, né? E também na questão de valores, assim, quando tu está analisando um carro, às vezes o pessoal, Átila, pode avaliar lá para mim, esse carro aqui tá bom. Olha só o preço dele, o cara tá pedindo FIPE. Pô, se tá pedindo FIPE é porque o carro tá orifio, né? E aí quando a gente chega lá... Não vale a FIPE. Semana passada mesmo fui olhar um ali também, em São José. Eu acabo me deslocando muito para Grande Florianópolis. É uma região muito cheia de opções, né? Sim, é impressionante. Sim, são milhares. São José, Palhoça, né? Muito carro. E ali também o cliente me apontou uma unidade, uma Captur, que é da Renault, 2022, branca, bonito carro. Estavam pedindo a FIPE. Só que chegando ali eu vi que um carro fora do estado, nada contra, mas assim, já te acende o alerta, né? Faturamento pessoa jurídica, quem tirou 0 quilômetro. Aí fui analisar ela por baixo, resquícios ali de lama, pontos de ferrugem, reparo na porta... Aí fui ver a placa Belo Horizonte. Aí eu informei para o cliente, olha, esse carro aqui tem muitos apontamentos, né? A bateria também não estava legal a saúde, alguns fluidos já na hora de trocar, efetuar a troca, né? Mesmo com apenas 2 anos. Aí eu falei para ela, essa quilometragem também eu acho que não é real. Aqui tudo indica que é um carro de frota, de empresa, né? Ou mineradora ou... Alguma empresa que usa no dia a dia. Que tem a ver com a economia de Belo Horizonte, né? Sim, eles têm Minas Gerais de modo geral. Eles têm alguns benefícios fiscais, né, na hora de retirar o carro 0 quilômetro, né? Ou mesmo em quantidade, né? Então, mas tu vê, ele foi pela quilometragem e pelo valor, né? Que tava um valor de FIPE. Bom, se estão pedindo FIPE é porque tá bom, né? Não quer dizer. Tem uma quilometragem, assim, média, que alguém que tá... É mais uma pergunta que, pessoalmente, eu gostaria de... Uma quilometragem base, padrão, para a busca de um carro? Nem muito, nem tanto? Tem uma média, assim, Átila? Sim. A média do consumidor motorista brasileiro aí é de 12 a 15 mil km por ano. Essa é uma média das famílias aí, né? Claro que tem uns que usam um pouquinho mais, um pouco menos, mas é uma média, né? Então, com base nisso, tu já consegue fazer um desenho, né, do carro que você está procurando, né? Por exemplo, eu quero um seminovo ainda em garantia, então, obrigatoriamente, ele tem que ficar até 30 mil, né? Porque é uma regra da Fenalto, né? Carros até 3 anos tem que ter no máximo 30 mil. Passou de 30 mil, ele já é considerado um carro usado. Né? Então, dependendo do modelo, a partir de 30 mil, 40 mil, vai começar a aparecer algumas manutenções um pouco mais profundas, já vai ter um gasto um pouquinho maior, né? Isso faz parte, né? Mas uma quilometragem ideal aí vai depender do desenho, do perfil da pessoa, né? Realmente, o que ela quer com aquele carro? É ficar por 1 ano e 2 anos e trocar? Não, querido, vai entrar no financiamento, e aí? Pois então. Então, é esse caso que eu comentei do cliente ali do Creta, né? Daí eu recomendei para ele, foi bom porque ele pegou um carro com 36 mil
km, né? Ainda na garantia, então bacana, para ele foi... Sim. Né? E ainda assim, claro, ele teve que ter esse cuidado, que eu mencionei para ele, alguns itens de manutenção não estão no plano original da concessionária, como por exemplo, troca do óleo do câmbio. Então eu já tive que me adiantar e informar isso para ele, ó, próximo dos 60, vai para uma especializada e troca esse óleo, porque ele vai estar sujo. Queria saber como que esse tanto de informação cabe na cabeça de um ser humano. É muita coisa, porque varia muito, tem muita marca, muito modelo no mercado, tem problema crônico, tem o tipo de óleo que é utilizado. Olha, Sim. meus parabéns, porque não é fácil. Queria que tu falasse um pouquinho sobre os carros híbridos, sobre os carros com autonomia, que agora a gente vê aí muito no mercado, e acho que a tendência é só evoluir essa tecnologia aí, né? Se Sim. tens muito contato com esse tipo de carro, se é uma avaliação diferente, porque são carros com muita tecnologia embarcada, enfim, Sim. que exigem mais o sistema eletrônico, enfim, né? Esses carros, normalmente, eu não realizo a inspeção daí no local. Né? Esses carros eu vou avaliar apenas com um profissional, um reparador, um técnico em mecatrônica, né? No caso, uma oficina, aí com o acompanhamento dele. Né? Eu prefiro fazer junto, porque daí, como tu falou, é muita coisa. E assim, ó, Bel, é importante o pessoal lembrar que nós consultores, embora a gente tenha o conhecimento técnico, tudo, mas nós não somos reparadores, nós não somos mecânicos. Não estamos no dia a dia ali efetuando reparos, né? Sim. É bem verdade que a gente tem uma proximidade, um coleguismo muito grande com os mecânicos que acabam nos passando muita informação do chão de oficina, né? Então, tem que ter esse cuidado. Hoje o híbrido e o elétrico eu faço só em oficina mesmo, avaliação. Né? E aí, basicamente assim, tu perguntasse sobre a questão da evolução. Hoje nós estamos com os motores turbo, são motores pequenos, né? Um motor pequeno mesmo, né? Ele cabe no teu colo, basicamente, assim, né? A moda de maneira falando. 3 cilindros, então ele tem uma turbina, ele tem uma eficiência energética muito grande. Então a economia de combustível, o tanto que ele economiza e o tanto que ele te entrega em potência, em desempenho, realmente é bem considerável, né? Essa é a primeira etapa antes de chegar aí os híbridos e os elétricos, né? A eletrificação completa, né? Que mais cedo ou mais tarde, eu particularmente acho que no Brasil vai levar um bom tempo, sabe? Porque assim, ó, na Europa, que é aquela planta, a matriz energética deles, né? Eles querem tomar a frente nisso, já está difícil, já está complicado, ainda mais com todo esse cenário geopolítico de guerra, Sim. as commodities em alta, estão voltando, a Europa está voltando a queimar carvão, usam gás natural, combustíveis fósseis, né? Então, eu vejo como um cenário bem complicado. A questão da eletrificação vai chegar, mas não vai ser tão rápida assim. Vai levar um tempo, né? Então, até lá, aqui no Brasil, basicamente, o nosso cenário vai ser carros ainda a combustão, motores pequenos, baixa litragem, 1.0 turbo, econômicos, mas com manutenções mais elevadas, né? E os híbridos, né? Que é uma mescla do combustão e o motor elétrico. Né? Essa questão da potência do carro, isso também vai de acordo com o perfil do cliente. Quando o cliente vai te traçar, ó, Átila, eu quero um carro para essa necessidade, essa e essa e essa. Porque também é muito vasto. A gente tem aí falou de 1.0, mas a gente tem aí potências inúmeras no mercado, né? Isso entra também no perfil de cada cliente na hora da escolha do carro? Sim, eu também analiso essa questão porque, por exemplo, às vezes o cliente usa o carro muito para viagem. Hoje aqui na nossa região a gente tem uma situação que as BRs, a nossa 101, a 282 que vai para a Serra, ela tem um fluxo muito grande de caminhões. E de uma forma geral, o motorista não gosta de ficar próximo de caminhão, né? Que tem toda aquela situação do risco, né? A carga, tudo. Então, paciência. Então, paciência, ou você confia no taco do seu motor, né? Se ele vai dar conta ali para fazer uma ultrapassagem segura, né? Então, também lá no perfil, na entrevista, né? Eu faço essas perguntas para a pessoa, né? Por onde você anda, né? Trânsito de Florianópolis. É uma tranqueira só, não vai fazer tanta diferença fazer ultrapassagens seguras. Agora a pessoa usa mais para rodovia, para viagem, passeio ou mesmo a trabalho, né? Aí sim, aí eu vou analisar modelos, mas aí eu não analiso só a questão da potência nominal ali, a quantidade de cavalos.
e sim a relação peso-potência. Porque não adianta um carro ter uma alta cavalaria, mas ele ser muito pesado também. Sim. Então tem que ver essa relação peso e potência. Penso em alguns modelos aqui, porém não explanarei. Então. Mas tem isso também, tem essa questão, né? Tem que analisar, porque assim, ó, usando esse exemplo, né, o Hyundai Creta que eu fiz semana passada para um cliente ali da Grande Florianópolis. No teste de rodagem, me chamou a atenção, porque é um motor 1.0 turbo de 120 cavalos numa carroceria SUV, né, um pouco mais de 1.200 quilos, né, e eu achei ele muito ágil. Né, fazendo as ruas ali, peguei um trânsito tranquilo até em alguns bairros ali de São José e fluiu super bem. Né, eu achei que foi um carro assim, ó, muito, muito certeiro mesmo para o cliente, né, que estava comprando. Né. Então toda essa análise é realizada antes, né? É ver essa questão não apenas da quantidade de cavalos do carro, né? É o todo, né? É o contexto todo, geral da unidade. É o peso dele. Agora eu só vou falar unidade, que eu aprendi com o Atlas. Unidade, isso é muito chique. O exemplar. Fala pra gente uma coisa bem interessante, que eu vejo vídeos, eu vejo memes. Queria que tu falasse um pouquinho sobre o Uno. Porque o Uno, ele é uma paixão nacional, é uma coisa de louco, assim, né? Sim. E a gente vê aí, às vezes, alguns vídeos na internet, o pessoal brincando que vê o Uno fazendo isso, vê o Uno fazendo aquilo, puxando isso, puxando aquilo. E ele é uma coisa fora do comum, realmente, né? Sim. É um carro fora de série, né? Que a Fiat realmente deu uma dentro aí nesse projeto, né? Que se encaixou muito bem para o nosso território nacional aí, um carro bom custo-benefício, né? Encara todas aí, a gente vê o pessoal usando muito em frota, né? Carro de trabalho, mas também ao mesmo tempo o carro da família popular brasileira, né? Que é um carrinho mais simples. Eu acho que é muito isso, né? Assim, eu vejo muito os carros mais populares, né? Eu vejo muito Uno, eu vejo muito Gol. O Gol já foi muito também o carro da família brasileira, pela relação também custo-benefício e qualidade também, né? Sim. E o tempo que ele ficou, né? Com certeza são o Uno acho que deu mais de 40 anos, né? Em linha de produção, né? Poxa, um carro para atingir tudo isso aí tem história, né? Tem história. E realmente ele ficou bem resistente, né? Depois do início dos anos 2000, a Fiat trabalhou com os motores Fire. Os motores Fire realmente eles são bem resistentes, né? Tem alguns testes aí na internet, né? Até do ADG lá da High Torque, que é uma grande oficina lá de São Paulo. Ele fez um teste num motor Fire, né? Sem o óleo, rodando sem o óleo, né? Num laboratório dele lá na oficina, né? E claro que com Militech, que é um componente lá que ajuda a diminuir, né, o desgaste ali dos pistões, né? E o carro rodou vários minutos, né? Até parar realmente, né? Porque estava sem óleo, né? E não só por conta do Militech, mas por conta do projeto, que realmente é um motor que foi feito para aguentar o tranco. E aí vieram os sucessores ali de Uno, né? Eu acho que Vivace, o Way, não entendo muito, né? Mas a gente vê que eles tentaram dar uma incrementada ali. Tu acha que segue esse mesmo padrão de qualidade? O que acontece, né, Bel? É que esses carros, que nem o Uno quadradinho, ele foi até 2011. Isso. Né? Então, esse carro, ele não é nada seguro do ponto de vista do crash test. Né? Então, a norma brasileira de segurança, a partir de 2014, né, exigiu aí os fabricantes colocarem nos seus carros ABS e o airbag. Então, o Uno não tinha onde adaptar esses itens de segurança. Né? Então, eles remodelaram, na verdade, ele, né? Veio o Uno redondinho, que é o Vivace, esses outros modelos, né? Que ficou em linha até agora há pouco tempo, né? Foi substituído agora pelo Mob, que é um subcompacto. Sim, que também tá super em alta. Acho que Mob, Up, Kwid, as pessoas têm procurado muito. Um outro carro que eu ouço falar muito bem, que as pessoas comentam muito, é o Sandero, né? Sim. As pessoas falam muito do Sandero, se procura muito. Por que as pessoas... Então, o Sandero, a linha Renault, ela deu uma dentro aí uns anos atrás, quando desembarcou esse projeto no Brasil, por conta o projeto ele é original lá da Romênia, da Dacia Motors, que é uma subsidiária da Renault na Romênia, que é um país que a gente sabe que da antiga União Soviética, a qualidade do asfalto deles lá é muito parecida com o do Brasil. Né? Então, esses carros são muito robustos
para aguentar mesmo o tranco, a suspensão dele, né? Sim. Então, a Duster e o Sandero fechou muito bem com os territórios aqui do Brasil, né? Principalmente na região litorânea, né? O pessoal usa muito aqui, aqui mesmo em Garopaba, em Bituba, tem né? muito Sandero. Tem. É uma coisa de louco, assim. A gente percebe como tem. Pessoas que adquirem e que fazem questão de permanecer comprando. Eu tenho um Sandero, não vou trocar por outro, vou trocar por outro, porque... O mês passado eu fiz uma consultoria para um cliente que em um ano procurei 2 Stepway para ele, que é a versão mais altinha do Sandero, né? Ela tem ali cerca de 20 centímetros, né? Ela ainda é mais reforçada nos itens de suspensão e tem essa questão da altura do solo, né? Para encarar bem os desníveis, né? Os buracos. Ele mora numa região mais alta ali de Garopaba, né? Então, tipo, ele tem um Stepway dele e ele pediu para me procurar um para a esposa. Os dois têm um Stepway Sandero. E realmente vem aí um encontro das necessidades da família, que tu falou do perfil, né? Às vezes a família precisa daquilo ali, enfim. E a gente vai encerrar o nosso podcast de hoje. E eu sempre deixo aí um convite já para uma segunda parte de vinda do Átila para o nosso Estúdio 1. Queria que tu deixasse aí uma mensagem para quem está nos acompanhando, informando aí as tuas redes sociais, reforçando o teu trabalho e convidando as pessoas para conhecerem aí Átila Nunes como Car Hunter, por favor. Sim. Então, a dica... Não só trazendo o meu merchan aqui, né? Mas realmente, comprar carro é uma coisa séria, né? Comprar carro com razão e não com emoção, né? E para fazer isso, realmente precisa da ajuda profissional para te dar pelo menos um norte. Por mais que você saiba, né? Porque a gente tem muitas pessoas que têm um certo conhecimento, têm a experiência, estão acostumados, já trocaram de carros muitas vezes, só que o mercado mudou. São muitas opções e muitas coisas que apenas o profissional que está no dia a dia vai conseguir identificar, né? Então, a dica vai comprar um carro, não é um gasto, é um investimento. Isso. Né? Chama um profissional, ele vai te dar uma ajuda. Daqui a pouco não quer uma consultoria, uma coisa mais completa, né? Um investimento um pouco maior, mais robusto, né? Então, pelo menos uma análise avulsa para você ter certeza que aquela compra que você está indicando, que você está quase finalizando, realmente vale a pena. Né? Que você vai estar seguro, ciente daquilo que você está levando. Na internet, como é que a gente te encontra? Então, tem o Instagram ali, é o atilacars.vistoria. Né? E ali tem todos os meus contatos também, tem o meu WhatsApp. Eu trabalho com clientes em toda a região 48, né? Não apenas aqui na região em Bituba, Garopaba, mas também mais para o sul, Laguna, Tubarão e também Grande Florianópolis. Né? Tá certo, então. Muito obrigada por ter vindo, foi um prazer, obrigada por todas as dicas. Eu assistirei esse episódio mais algumas vezes antes de comprar meu carro e depois vamos bater um papo aqui para fechar a nossa consultoria. Gente, obrigada pela audiência de vocês. Esse foi o Estúdio 1 com o Car Hunter, caçador de carros, avaliador, consultor automotivo, Átila Nunes. A gente se encontra no próximo Estúdio 1. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.